Fábio Carille analisa a vitória contra o Sport e acha que o triunfo foi fruto dele ter poupado o time contra o Corinthians. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia pra todo mundo. E o Vascaíno vai acordar, ó, feliz, alegre, distância. O time venceu o Sport por 3-1 em São Januário. Não estivemos lá, a CBF passou o dia inteiro sem avisar se a gente era aprovado ou não. Em cima da hora que eles mandam um e-mail dizendo que a gente foi aprovado, não tenho capa para ir já voando para lá. Mas agora, só no dia 22, o Vasco vai se reencontrar a sua casa, já que os jogos contra o Flamengo será no Maracanã, o Vasco será o mandante, mas será no Maracanã, e os jogos contra o Palmeiras e o Botafogo será em Brasília. Então o Vasco só volta a jogar na sua casa agora dia 22 contra o Lavros. Bom, não estou com a camisa do Porto porque todas do Vasco estão lavando. Bom, e vamos à entrevista coletiva na íntegra do técnico Fábio Carille, que ele acha que aquela decisão de ter poupado atletas contra o Corinthians, né, na derrota de 3-0 para o Corinthians, foi acertada, que o Vasco colheu o fruto hoje. E as imagens são do canal Wellington Campos. Um abraço ao Wellington Campos, que eu chamo carinhosamente de ídolo, ele me chama de ídolo, e o som não está tão bom, peço até desculpas, até o Wellington me avisou, mas a gente não pode deixar vocês sem conteúdo. E quem não estiver ouvindo bem, veja a legenda. E as imagens são da Wellington Campos, vocês vejam. E que pressionou bastante o Vasco, e também que você falasse o seu sentimento, né, depois dessa vitória, devido a toda a pressão que você tem sofrido dos torcedores, né, dentro do Vasco. Obrigado. Boa noite. Bom, começando por essa pergunta aí, quero agradecer o apoio do torcedor. Demais, muito obrigado. Diferente do que foi no jogo passado, deixar bem claro, né? Que com 15, 20 minutos já começaram a vaiar, já começaram a me xingar. Enfim, hoje o gol do Verratti saiu aos 32 e minutos antes de sair o gol a gente não vinha bem na partida. O Sport estava melhor e continuou nos apoiando. Então, torcedor, é o nosso 12º jogador. 6 jogos desse grupo esse ano em casa, 6 vitórias, né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio. Vem junto com a gente, que essa não é uma luta só nossa, é de todos nós. E sabemos que quando ele está com a gente ali, mesmo nos momentos difíceis, a gente busca força. Busca força e fazer da nossa casa aqui um caldeirão mesmo a nosso favor, e o torcedor faz muito parte disso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou e planejou aconteceu. As características do adversário, as inversões com seus meias, o que a gente projetou da parte ofensiva também aconteceu, chegando bem forte pelos lados, né? Fizemos 3-1, em uma semana onde o Sport não jogou no meio de semana. O Sport não teve jogo no meio de semana e nós jogamos na terça, né? E vai ser assim essa sequência, a gente vai precisar de todo mundo. Professor, boa noite, Adília Velado aqui do canal Aqui Se Fala de Vasco, parabéns pela vitória. Na última coletiva contra o Porto Cabelo, eu tinha perguntado para o senhor sobre, né, quando a gente fala de Fábio Carille, fala de um sistema defensivo bem sólido, né, em todos os times que o senhor passou, foi dessa forma. Hoje a gente já vê um time seu, pela parte ofensiva, bem mais equilibrado, um time já que se encontra bem ali pelo meio campo em diante. Eu acho que o time do Vasco está bem encaixado. O que precisa ser feito para melhorar, né, essa parte defensiva do Vasco da Gama, que alguns minutos do jogo, às vezes bate cabeça, às vezes o zagueiro não consegue
né, se encontrar com o volante, há um espaço sempre ali, os volantes avançam as linhas, mas os zagueiros não acompanham, então fica aquele corredor e o time adversário acaba usufruindo. O que pode ser feito para essa zaga, esse sistema defensivo melhorar, que a gente entende que geralmente é o que o senhor sempre organiza primeiro dentro de um time? Obrigado. Boa noite. Primeiro, essa questão do defensivo foi em 2019. Se buscar todos os números, há um equilíbrio muito bom. E 2019 era o que eu tinha e a gente foi campeão assim, né, fazendo um ano muito bom com as dificuldades que nós tínhamos. Não tem outro jeito, é trabalhar, cara. Trabalhar, levar para campo, orientar. A gente não vai ter muito tempo para treinar, mostrar em vídeo, andar com os jogadores dentro do campo, né, mostrar uma compactação melhor para que a gente melhore. É com o trabalho, não tem outra forma. Carille, qual a importância dessa vitória, além dos 3 pontos, para a sequência do seu trabalho e para a confiança do grupo? O grupo está muito confiante. E eu, como eu falei no último jogo, não me sinto pressionado internamente. Sou muito claro com o meu trabalho, os diretores acompanham, assistem vídeo, vê o que a gente conversa com os jogadores. Então, internamente, muito tranquilo. Do jogo do Santos para cá, o que eu planejei, o que eu pensei, deu certo. Se eu não tivesse ganho na terça, se eu não tivesse ganho hoje, tinha dado errado. Tá? Então, um planejamento da minha cabeça, discutindo, conversando, o que foi feito contra o Corinthians. Se a gente vai com o grupo principal contra o Corinthians, não ia estar inteiro para jogar, não ia estar inteiro na terça e não iriam estar inteiro hoje. Né? Então, a gente está vendo todos os times aí mudando bastante, não tem jeito, e a gente vindo de uma altitude. Então, aquilo que eu pensei, planejei, graças a Deus, deu certo nessa semana. Se eu não tivesse dado, a responsabilidade é toda minha, mas graças a Deus deu certo. Carille, boa noite, parabéns pela vitória. Danilo do Expresso 1923. Você começou falando sobre o momento do Vasco não era o melhor quando consegue o primeiro gol. Você entendeu que o Sport teve um domínio mais de posse de bola, uma transição mais rápida que o Vasco, especialmente na posse dentro do sistema defensivo do Vasco, e o Vasco conseguiu ser mais eficiente do que o Sport nas chances que obteve? Eu não vi o Léo trabalhar. Eu não vi o Léo trabalhar no jogo. Nossa, o Léo fez 3, 4, 5, 6 defesas. Não teve. A gente começa bem o jogo, muito bem, e minutos ali, 5, 6 minutos antes de sair o nosso gol, o Sport estava com domínio, que a gente não consegue pressionar o tempo todo. E como eu já falei na outra entrevista, nós não jogamos contra bonecos. Tem adversário ali que tem qualidade e jogadores ali que já passaram por grandes equipes. Né? O Sport já fez uma Série B muito boa ano passado e reforçou para a Série A esse ano. Então a gente faz ali 20, 25 minutos ali. Depois disso daí a gente se perdeu um pouco no jogo, o Sport estava melhor. Uma bola que a gente trabalhou de bola parada. A gente treinou ontem essa situação para atacar ali, a bola passou e o Garré teve muita qualidade para fazer essa bola voltar e a gente conseguiu o nosso primeiro gol ali na partida, que foi muito importante. Boa noite, Carille, parabéns pela vitória. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Me chamou a atenção ao longo da partida as suas reações em relação à linha defensiva do Vasco, em muitos momentos muito recuada. Você identificou isso como um problema? O Maurício me dá esse comando ali atrás. Né? Com eles ali, eles ficam meio que assistindo o jogo assim, e muitas vezes, eu lembro de um lateral lá no campo defensivo do Sport, a gente lá atrás ainda. Né? Sobe, compacta, era um time que tinha muitos jogadores por dentro girando, se tem espaço, o Sport acaba facilitando. Então, é preciso formar novos líderes nesse time. Preciso, um time que fale mais, que se orienta, não que fale depois que acontece. Aí não adianta, falar antes, ter um olhar que ali a gente trabalha, treina e muitas vezes ali a gente não consegue passar com o barulho da torcida, com o calor, que são coisas de momento. Então, para mim, faltou a gente subir mais rápido ali para estar mais compacto e bloquear melhor esse meio de campo do Sport. Carille, boa noite. Sérgio, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória, pelo desempenho. Eu queria que você falasse a respeito do lado direito do campo. O Vasco joga muito pela esquerda, pela direita o seu titular hoje é o Garré. E você vem utilizando muito o Adson, que vem voltando de lesão. Mas ambos têm características bem diferentes. Né? O Adson mais velocidade, o Garré mais controle de bola.
Queria que você falasse se o Adson já tem condição de atuar os 90 minutos e o Garrett titular por opção, ou se o Adson ainda está se recuperando fisicamente, por isso você vem fazendo essas questões das substituições. Como que o time trabalha a diferença quando tem o Adson por ali e quando tem o Garrett por ali? E se me permite, só explicasse por que você utilizou hoje o Alex Teixeira e não o Lloyd, que é o que vinha entrando na posição no segundo tempo. Obrigado. Qual que é a primeira mesmo? É muita falação, né? Adson. Não, ó, o Adson não foi nem relacionado para o último jogo por conta de uma dor. Ele está num processo de volta, hoje jogou 30 e poucos minutos, eu não sei como é que ele chega amanhã. Então o Adson ainda está nesse processo de volta, treina 2, 3 dias, daqui a pouquinho tem que tirar um por essa dor, controlar essa dor. É uma lesão que eu sei que ela é chata, né, então sem condições nenhuma de iniciar o jogo ainda. Mas espero o quanto antes para que a gente fique com o grupo mais forte. O Garrett é mais meia e o Adson é mais atacante, isso é muito claro, né? E na sua pergunta você já viu que é isso mesmo, né? Então o Adson ainda está nesse processo, espero que ele termine bem o jogo hoje, consiga treinar amanhã e viajar com a gente para o Ceará. O Verrete pede para sair, ele encosta ali, eu estou cansado, tal, até de surpreender, né? Um guerreiro que é, e pediu para sair. Então, a entrada do Ryan foi mais pela questão também da preocupação da bola aérea, que eu sei que ele me ajuda, né? E com o Alex, para que a gente flutuasse, ele saísse dos zagueiros e a gente tivesse mais jogadores no meio de campo para ter mais a posse de bola. Essa foi as ideias de fazer essas substituições hoje. Boa noite, Carille. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Eu queria falar sobre o relacionamento porque você acabou de comentar que pela diretoria você se sente internamente muito prestigiado. O Verrete fez o primeiro gol e correu atrás do senhor, inclusive chamando o banco de reservas também para demonstrar esse apoio ao senhor. Eu quero saber um julgamento seu que o senhor acredita que falta para melhorar o relacionamento com a torcida, porque resultados, por exemplo, com o Santos, o senhor teve e acabou sendo campeão da Série B. Mas com o Santos, apesar do resultado hoje, da vitória de hoje, ainda sinto que tem uma rusga entre você e a torcida. Eu quero saber da sua opinião, o que talvez você ou seus jogadores, a postura, precisa ser feita para que esse relacionamento seja reatado. Obrigado. É resultado e a gente fazendo por merecer dentro de campo. De 2020 para cá, você sabe quantos técnicos passaram pelo Vasco? Entre técnicos até o final de 24 e interinos, 23. E dos 23, nenhum teve vida fácil. Então, assim, muitas vezes não é o Carille, é quem tiver ali. Quem tiver ali, né? Que eu sei que tiveram um pouquinho mais de paciência, mas ainda teve problema, foi o Jorginho, que ficou 2 meses. Né, Foi o que tiveram um pouquinho de paciência, mas mesmo assim teve problema. Né? Então, eu sei dessa impaciência da torcida, eu entendo e respeito. Né? Na hora que eu chegar aqui eu vou pegar e vou falar, tem que nos ajudar mais, que nem eu chego aqui hoje e agradeci, e vou agradecer mais uma vez. Muito obrigado. São muito importantes, faz muito parte dessa vitória e tem que ser todo jogo assim para que nos tornamos cada vez mais fortes. É isso, galera. O que vocês acharam? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos teve. Até o nosso boa noite, o resumo do domingo do Vasco. Lembrando que também nesse domingo tem conteúdo de Fórmula 1 e já que é dia de corrida. Até mais.